Senhor Jesus falou em Mateus 24, versos 29 a 30. Olha o detalhe do verso 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Então, logo depois da grande tribulação, que é o contexto, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, eu já gostaria de começar essa live falando o seguinte, meus irmãos. Está claríssimo que a igreja estará aqui na grande tribulação. Porque esse evento do sexto selo fala acerca da volta de Jesus. E Jesus falou, logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Agora, nós devemos dizer sim, nós devemos amar a volta de Jesus. Mas nós precisamos compreender que nós precisamos entender o seguinte, a grande tribulação, nós precisamos nos preparar para a grande tribulação. A igreja precisa se preparar para sofrer. Nesse período de eleições, eu tenho visto muitos irmãos desesperados, preocupados, ansiosos, que, meu Deus, o que vai acontecer? Não importa o que acontecer, meus irmãos, nós precisamos nos preparar para sofrermos por amor a Cristo. Porque o que vai anteceder sermos mais que vencedores é passarmos por tribulação, angústia, fome, nudez, perigo, espada. E Jesus nos fala, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se vocês perseverarem até o fim comigo, vocês serão salvos. Então, quando nós lemos, por exemplo, 2 Tessalonicenses 2, a gente parece que o apóstolo Paulo ele começou a falar sobre isso em 2 Tessalonicenses 2, mas ele começa desde o capítulo 1. E no capítulo 1 ele prepara o povo para a volta de Jesus. Aí eu até marquei aqui alguns textos. 2 Tessalonicenses 1, verso 3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus. O que vai anteceder o reino de Deus? Tribulações, perseguições. Aí ele continua, pelo qual, com efeito, estás sofrendo, se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Jesus Cristo vai fazer justiça aos santos. E a vós outros que sois atribulados, alívio, juntamente conosco. Olha o detalhe. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Então ele fala de tribulação e angústia. E aí ele vai para o capítulo 2, falando acerca da volta de Jesus, fala que vai anteceder a volta de Jesus, apostasia, o homem do pecado. Então nós precisamos nos preparar para sofrer. O Espírito me alegrou muito segunda-feira de manhã, porque eu quase caí na pilha no domingo à noite de ficar preocupado. Mas o Espírito alegrou meu coração. Por quê? Wagner, importa que vocês passem por tribulações, se preparem para o que vier. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que a igreja ela é destinada ao matadouro. Ela é como ovelha destinada ao matadouro. Então, para que nós possamos começar essa live aqui maravilhosa, falando acerca do sexto selo, falando acerca da volta de Jesus, nos alegrarmos na sua volta, mas antes tem a tribulação. O apóstolo Paulo, em Atos 14, ele nos disse claramente lá, importa que passemos por muitas tribulações para herdarmos o reino. Então, já podemos começar com uma palavra de consolo, meus irmãos. Nós precisamos nos preparar para os dias terríveis que virão. E o Espírito vai nos fortalecer poderosamente, desde que nós nos entreguemos à vontade de Deus e às profecias. Está muito claro, meus irmãos, o que vai anteceder o reino milenar, tribulação e angústia. Então, logo em seguida, a tribulação daqueles dias. O Senhor nos fará justiça. O texto que o irmão leu, ele começa falando assim, ó, olhei e eis um grande tremor na terra, né? Essa parte do sexto selo, né? Gente, antes de começar a falar ali sobre sinais, o irmão deixou claro ali que Mateus 24 fala sobre os sinais da vinda que antecedem a vinda de Jesus.
né? Os discípulos perguntaram quais são os sinais da tua vinda. Jesus fala de muitas coisas, mas os sinais que ele diz assim, ó, isso aqui é a última gota, é o que vai acontecer. São esses sinais, no sol, na lua, nas estrelas, no mar e tudo mais. Antes de falar de algumas coisas, eu queria só comentar aqui, ó, que existe um sinal que ele antecede o sol e a lua, que é o tremor na terra. Ou, como algumas bíblias diz, ela fala sobre um grande terremoto. E eu separei aqui alguns textos, porque a gente vai perceber algo que eu acho interessante, irmãos. Que essa questão de tremor ou terremoto é algo que sempre aconteceu quando houve uma manifestação de Deus. Um exemplo que a gente tem é justamente lá no Monte Sinai, no Êxodo, quando Deus desce no Êxodo no terceiro dia. Olha aqui a tipificação, né? A Bíblia diz que quando Moisés faz uma aliança, no terceiro dia, Deus ele vai selar essa aliança e ele vai descer no Monte Sinai. É uma figura que aponta para a segunda vinda de Cristo também. No início do terceiro dia, nós vamos ver a glória de Deus descendo. E quando Deus desce no Monte Sinai, nós vemos que há muitas coisas. Há ali fumega, Deus manifesta a sua presença, há uma glória e há tremor de terra. E muitas pessoas ficam apavoradas com a presença de Deus. Literalmente, essa palavra, eles ficam amedrontados com a presença de Deus. Para muitas pessoas que não estavam preparadas, aquela visão foi terrível. O autor de Hebreus diz que foi terrível, ao ponto de muitas pessoas se assustarem. Só que isso é interessante porque a gente vai ver lá na frente que vai voltar a acontecer no tempo do fim. A manifestação da presença de Deus é gloriosa para quem está preparado, para quem o aguarda. Mas para quem estiver despreparado, vai ser algo terrível, ao ponto de muitas pessoas se assustarem, não quererem ficar perto. E lá em Moisés aconteceu uma coisa tremenda. A Bíblia diz que o monte tremia. Você vê que quando Jesus vem, Jesus, ele, no dia que ele vai ser crucificado, a Bíblia diz que o céu escureceu e houve um grande terremoto. No dia que Jesus ressuscita, a Bíblia diz que houve outro grande terremoto. Quando Jesus vier na sua segunda vinda, irmãos, aqui a gente falou da primeira, quando Jesus vier na sua segunda vinda, a Bíblia declara que haverá um grande terremoto como nunca houve e nunca mais haverá. Então nós vemos que existe uma certa manifestação da presença de Deus que ela justamente vai tratar dessa questão. Um terremoto que precede a vinda do Senhor, ou que pelo menos acompanha a chegada da manifestação dele. Quando a gente fala da sexta trombeta, talvez uma das coisas que os irmãos, do sexto selo, eu diria aqui, ó, no sexto selo existe aquilo que a gente chama de um terremoto. Eu até escrevi aqui, ó, um terremoto acontecendo. Que esse terremoto ele aparece várias vezes no livro do Apocalipse. Só que esse terremoto ele vai aparecer em alguns lugares. Olha só que interessante. Ele vai aparecer aqui no capítulo em que as duas testemunhas elas estão ressuscitando. Quando as duas testemunhas ressuscitam, a Bíblia diz que há um grande terremoto. Logo em seguida, a gente lê no capítulo 11 que há o toque da sétima trombeta e aparece a Arca da Aliança. Quando diz que isso acontece, diz que houve vozes, trovões, relâmpagos e um grande terremoto, de novo, né? Se vocês continuarem lendo, esse terremoto aparece, se eu não me engano, entre 7 a 8 vezes no Apocalipse. Lá na sétima taça, de novo, vocês vão ver o relato de um grande terremoto. Por que eu quis mostrar isso? Porque a gente vai ver que esse terremoto é o mesmo que está acontecendo quando as duas testemunhas ressuscitam, porque as duas testemunhas são uma figura da igreja ressuscitando no fim. É o mesmo terremoto que acontece no toque da sétima trombeta, quando o céu se abre e se vê a Arca da Aliança, que é um símbolo do trono de Deus. E é o mesmo terremoto que acontece na sétima taça. Por quê? Porque eles estão todos alinhados. Então, o que eu quis mostrar para os irmãos com essas imagens? Que quando a gente olha para... a gente vai ver que existem vários sinais precedendo a vinda de Jesus, né? E a vinda do Senhor, ela é tão tremenda que ela é como foi lá no Monte Sinai, quando eu comecei a falar aqui. A vinda do Senhor, ela é em chamas, ela é em nuvens e colunas de fogo. Vai haver relâmpagos, vozes e trovões.
para quem aguarda a vinda do Senhor, João, ele vai falar bem assim, ó, o evangelho, o apóstolo João, nas suas epístolas, ele diz assim, ó, que aquele que está aperfeiçoado no amor, ele diz não tem medo, porque no amor, o amor ele tira todo medo, não tem medo. E ele diz que nós devemos estar aperfeiçoado no amor para que quando ele se manifestar a gente não se envergonhe, a gente não se afaste. Sabe, por que eu falo isso, irmãos? Porque a vinda do Senhor, ela é um evento glorioso para a igreja, para quem está preparado, para quem está desperto, mas para a maioria daqueles que são ímpios e daqueles que um dia sendo igreja, mas estão dormindo, são nécios, vai ser um dia terrível. Vai ser um dia, como a gente vai ler daqui a pouco, onde as pessoas vão ter tanto medo que elas vão se esconder nas cavernas, que elas vão gritar, escondendo-nos da face daquele que está sentado no trono. Entenderam que existem esses dois aspectos? Então, eu quis começar falando de um evento. Não falei do sol, da lua, das estrelas e nada disso. Só do terremoto, porque eu acredito que o terremoto no Apocalipse, ele é uma chave, tá? Se a gente for falar ainda do terremoto, ainda tem uma centena de textos que a gente nem começou a ler, nos Salmos, nos Profetas, apontando para esse terremoto que vai acontecer também, tá? A principal conexão o irmão fez, que é com as duas testemunhas do Apocalipse 11. A conexão daquele grande terremoto com esse terremoto que está sendo citado aqui é a chave. Para mim, essa é a chave. Meu irmão Ricardo, o que o irmão consegue trazer sobre esses textos para nós também? Esses dois primeiros versos, eles fazem conexões aí com muitos textos das Escrituras. E uma coisa que me chama muita atenção para nós aí que estudamos as solenidades bíblicas, sol, luas, estrelas, isso aponta para Gênesis capítulo 1, verso 14, onde o sol, a lua e as estrelas, elas serviriam como sinais, como datas, né? E algo muito especial para nós, porque também aponta para as solenidades bíblicas. E se nós tivermos esse entendimento das solenidades bíblicas, nós vamos conseguir avançar ainda mais na revelação de Jesus Cristo através do livro de Apocalipse. Nós estudamos aí as solenidades bíblicas, estamos num dia muito oportuno, porque hoje no calendário bíblico é mês 7, dia 10. Estamos aí no calendário bíblico de Yom Kippur, que é o dia da expiação. O Tiago Tiza falou aí acerca da redenção para aqueles que esperam no Senhor, preparados para o grande dia da redenção, mas para aqueles que estão dispersos, aqueles que não estão atentos, aqueles que estão nas trevas, para eles, dia de juízo, ou como os profetas falam aí, dia do Senhor. E importante, o Wagner Nunes trouxe aí a passagem de Mateus 24, após a tribulação daqueles dias. Então o sexto selo, ele aponta pro final dessa última semana que está para chegar. E nós podemos fazer um paralelo aí com Lucas 21, que também trata acerca dessa passagem da mensagem escatológica de Jesus, e lá ele fala acerca da figueira, porque em Apocalipse 6 fala que as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança sobre si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. A gente percebe que esse vento forte está associado com esse grande cataclisma que vai acontecer nos últimos dias, nesse limiar da abertura do sexto selo. E aqui em Lucas 21, o Senhor Jesus nos traz para nós aqui a lição da figueira, e ele fala das outras árvores aqui no livro de Lucas. Por que a importância de atentarmos para as outras árvores? Porque não somente a figueira, mas também a videira, a oliveira, são árvores que apontam para os frutos de verão. Porque Jesus falou: olhai para a figueira e todas as árvores, quando já tem rebentado,
sabeis que o verão está perto. E ele acrescenta, sabei que o reino de Deus está perto. E quando nós olhamos a etimologia da palavra verão, no hebraico, ele significa kaites, e a palavra fim é ketz. Da mesma forma, no grego, a palavra verão é teros, e a palavra fim é telos. Então tem uma similaridade muito grande. O que o Senhor Jesus estava nos ensinando? Que o fim está relacionado com o verão. E os frutos de verão, que eles amadurecem no verão, aponta para uma grande provação nos últimos dias, onde haverá uma chuva serôdia para aqueles que estarão preparados para o amadurecimento dos filhos de Deus. Mas para aqueles que não estão prontos, esses figos permanecerão verdes e eles não serão úteis até o último dia. Então, em Amós 8, verso 1 e 2, o Senhor pergunta para Amós: o que é que você vê, Amós? E Amós responde: o cesto de frutos de verão, cai-se. E o Senhor responde: exato, chegou o fim sobre o meu povo Israel. O fim significa Quetz. Então é uma relação muito interessante. Eu vou trazer só um versículo deste capítulo, que está lá em Joel 3, tá? Se vocês em casa podem ler todo o contexto de Joel 3, do 1 até o 16, mais ou menos, mas eu vou ler aqui para nós a partir do versículo 12, tá? Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações ao redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, os vasos dos lagares transbordam. Porquanto a sua malícia é grande, multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas se retirarão do seu esplendor, e o Senhor bramará de Sião e dará sua voz de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Eu quero pegar esse gancho que o nosso irmão Ricardo trouxe aqui, da comparação com Gênesis, porque a gente sabe que Deus falou para nós lá, né, que o sol, a lua, as estrelas serviriam como sinais e para marcar os tempos. Então, quando a gente pega essa referência dizendo para nós assim, ó, que o sol se tornou negro, a lua se tornou como um saco de crina, né? E as estrelas estão caindo do firmamento, é Deus nos dizendo: o tempo se findou, o tempo acabou, já não há mais tempo, entende? O noivo está às portas. Veja que maravilha, veja como Deus se revela para nós, até por meio de sinais, até por meio dos astros que ele mesmo colocou no céu para determinar os tempos. Então esse é o tempo para a gente entender que este selo, estando sendo aberto, este selo está nos revelando que a volta de Cristo, muito em breve Cristo estará vindo para assumir esse reino.